Glória a Deus. Que a paz do Senhor, paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede toda a compreensão humana, esteja sobre a tua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Eu quero falar de um Deus soberano que nos ama. Quero falar de um Deus poderoso que pode mudar a história de qualquer pessoa naquele que crê no Senhor. Marcos 9:23. O Senhor diz assim, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo está escrito Marcos, livro de Marcos, né? 9:23. Tudo é possível naquele que crê em Jesus. Todas as coisas é possível. Se você crê no impossível de Deus, vai acontecer na tua vida. Porque o possível você mesmo pode fazer. Quando você faz com fé, vai acontecer. Todas as coisas, você crê, tem que crer. Não crê de boca, crê no sobrenatural, crê no impossível. Vou falar uma palavra aqui em Isaías 66, versículo 8. Eu vou ler para você compreender, tá bom? Versículo 8 de 66. Glória a Deus. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia. Nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Aqui está falando de nascer uma nação num só dia. Como é possível isso? Eu quero dizer para você que isso aqui foi profetizado 700 anos antes de Cristo. E sabe quando aconteceu isso? Aconteceu em 1948. Israel, uma das nações mais velhas do mundo, não tinha mais nação. O povo estava disperso no mundo. Mas como a palavra está dizendo aqui, o que está na palavra se cumpre, meus irmãos. E aconteceu em 1947, vocês vão compreender agora. 1947, mas foi chancelado em 1948. Presta atenção. Isso aqui é escatologia bíblica. Que coisa tremenda. Olha, Deus é tremendo, meus irmãos. Só creia quando o Senhor fala, quando a palavra está dizendo, vai acontecer. Creia. Eu quero dizer para você, antes de mais nada, creia na sua salvação no arrebatamento. Vi muitos doutores pregando, dizendo que não vai ter o arrebatamento, estão pensando que vai passar direto para o milênio, porque estão misturando, todo olho verá Jesus vir. Mas se todo olho verá Jesus vir, é para Israel. O povo que endureceu o coração para Jesus, para Deus, vão passar por uma grande tribulação, e todos aqueles que não creem em Jesus também vão passar ali. Mas todos aqueles que creem, leia o livro de Coríntios, nós seremos arrebatados num piscar de olhos, meus irmãos. Tessalonicenses, é num piscar de olhos, é pela fé, na salvação pela fé. Se você não crer, não tem como, você tem que crer. Creia que Deus é contigo, Ele falou que vai voltar para te arrebatar, para tirar dessa terra. E não verá a grande tribulação. Apocalipse 3:10, Ele vai te livrar da grande tribulação que virá nessa terra. Mas eu quero falar do poder de Deus quando você crê. Ele mudou a história deste povo, do povo judeu. Ele fez ser uma nação, a renascer, na verdade, chancelado em 1948, pelo chanceler das Nações Unidas, e foi um brasileiro. Porém, chamado João Aranha, brasileiro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, creia. Deus é poderoso. Olha só, o milagre do renascimento do Estado de Israel
evidência o cuidado todo especial de Deus para com os judeus. No dia 29 de novembro de 1947, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a sessão solene da ONU, Organização das Nações Unidas, que possibilitou o renascimento de Israel. A causa judaica foi colocada em votação. O resultado foi fantástico. Israel renasceu como nação. E quando foi oficializado, né, a oficialização de Israel, a condição de nação se deu no memorável dia 14 de maio de 1947. Texto bíblico, Isaías 66, versículo 8. Esse Deus é fiel ou não? Uma profecia de 700 anos antes de Cristo, ela se cumpriu. Meus irmãos, esse Deus, ele é fiel, somente creia quando ele fala pela palavra de Deus. Quando está escrito aqui, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz em Hebreus 4:12, a palavra ela é viva e eficaz. Ela é viva. Não é um livro normal que você lê. Creia somente no seu, ou seja, creia somente no milagre que o Senhor tem para a tua vida. Não desanime. Se você é um canceroso, se você é um paralítico, se você é um cego, não interessa qual a deficiência que você tem, o Senhor, ele é fiel. Lembra de Zaqueu, aleluia, do cego de Jericó, que é necessário isso. Quando Jesus estava passando, e ele creu, ele viu os milagres, sentiu os milagres, ele ouvia falar dos milagres, e ele sentiu quando Jesus estava passando, ele gritou, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toca no Senhor Jesus, você, toca nele pela fé. Tende misericórdia de mim, eu creio, busque de todo o teu coração. Eu fui curado, meus irmãos. Eu não resisti mais à dor do meu estômago. Primeira vez que entrei numa igreja, eu fui curado. Na igreja evangélica. Porque ali me falaram que se eu buscasse de todo o coração, eu alcançaria. E eu acreditei, e busquei, e alcancei. Fui curado. Não foi para o pastor, não foi para ninguém, foi para a minha fé, que ninguém viu nada. Coloquei minha mão e clamei, Senhor, em pensamento. Não precisa nem de falar em pensamento, porque ele é a mente. Ele conhece tudo antes que você vai falar. E quando eu pedi o socorro, e não só pedi, mas eu também voltei, fiz um voto com ele. Eu farei a tua obra. Eu fui curado naquele instante. Nunca mais voltou aquilo. Nunca mais tive mais nada. Meus irmãos, quando você falar algo com Deus, me cura, é como o voto de Ana. Ana não tinha filhos. Não tinha filhos, mas o dia que ela falou assim, Senhor, ela orava, não tinha recebido, porque ela só estava pedindo, mas o dia que ela falou, o Senhor me dá e eu te dou, o Senhor me dá e eu te dou. Faça algo em prol do reino de Deus e tu vai ver a vitória. Porque a Ana falou, quando você me dá o meu filho, certa idade eu te darei ele. Ela entregou a Jesus porque ele era para ser um profeta, entregou num sacerdote, ou seja, que criou essa criança, esse jovem, Samuel. Meus irmãos, o Senhor, ele é fiel. Creia somente no teu milagre. Não importa qual seja o que você precisa. Creia no teu Deus. É no Todo-Poderoso, porque ele é vivo, ele está do teu lado. Sabe quem opera? Aquele que Jesus diz assim, ó, eu vou para o Pai, mas vós não ficareis órfãos. Eu enviarei aquele que é igual a mim, o Espírito Santo. Ele estará convosco. Aleluias. É o Espírito de Deus, meus irmãos, ao qual Jesus disse, aleluia, que ele pregava. Jesus disse, eu prego no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito de Deus. Então creia que o Espírito Santo vai te tocar agora. Peça ajuda, peça força. Clama, Jesus, tem de misericórdia de mim. Lembra do cego de Jericó? Jesus olhou para ele, a multidão mandava ele calar, mas ele voltou. Jesus olhou, procurou. O que tu queres, homem? Ele enxergar, então enxerga.
Porque tem coisas, meus irmãos, você tem que clamar. Pessoas vão falar, não vai adiantar, não vai fazer isso. O que vai adiantar? É como esse cego, uma forma que eu estou dizendo. Continua clamando que você vai receber a tua vitória, o teu milagre, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.